Olá, meus queridos alunos, é o professor Everaldo. Hoje, em nossa aula de física, o assunto é eletromagnetismo. Vamos falar de ímãs, falar de bússola e as características do grande ímã natural, que é a Terra. Ok? Vamos primeiro ver a origem dos ímãs, como ele se originou. Os primeiros ímãs foram encontrados na Ásia, em um distrito grego denominado Magnésia. O nome dessa região deu origem ao termo magnetismo, usado para designar o estudo dos fenômenos relacionados com as propriedades dos ímãs. Então, magnetismo vem de Magnésia, distrito grego onde foram encontrados os primeiros ímãs. Ok? Vamos falar de ímãs naturais. Os primeiros ímãs naturais eram constituídos por um minério de ferro, e esse minério de ferro hoje conhecido como magnetita. Tudo tem a ver com magnésio, tá ok? Vamos falar agora de características dos ímãs naturais. Pessoal, um pedaço de ferro, ao ser atraído por um ímã, colocado próximo a ele, adquire as mesmas propriedades do ímã e passa a atrair outros pedaços de ferro. Então, a característica dos ímãs naturais é que se você aproximar um pedaço de ferro e ao ser atraído, esse ferro adquire todas as propriedades do ímã natural e passa a atrair outros pedaços de ferro. Essas são as características dos ímãs naturais. Tá? Vamos falar dos polos de um ímã. Polos são as regiões de um ímã onde são maiores as atrações de certos objetos como pregos, alfinetes ou limagens de ferro. Polos são as regiões onde há maior concentração de atrações. Tá? Um ímã em formato de barras ou em formato de U, tem seus polos situados nas suas extremidades. Então, esse formato de barras ou formato de U, os polos ficam em suas extremidades. Tá? Nós estamos falando de polo, vamos falar sobre o polo norte e o polo sul de um ímã. Polo norte e polo sul de um ímã. Veja bem, pessoal, polo norte de um ímã é a sua extremidade que aponta para o norte geográfico da Terra. A Terra tem dois polos, o polo geográfico norte e o polo geográfico sul. O polo norte de um ímã é a extremidade que aponta para o norte geográfico da Terra. E o polo sul de um ímã é a sua extremidade que aponta para o sul geográfico da Terra. Então não tem segredo, né? O polo norte está sempre apontado para o polo geográfico da Terra. E o polo sul do ímã está sempre apontado para o sul geográfico da Terra. Tá ok? Pessoal, a bússola é constituída essencialmente por um pequeno ímã em forma de agulha, apoiado de modo que possa girar livremente em torno do seu centro. Então, é uma pequena agulha, ela apoiada de tal modo que ela fica girando livremente. Tá? Na bússola, nós temos os polo norte magnético e o polo sul magnético. O polo norte magnético da agulha é aquele que aponta para o polo norte geográfico. Não tem segredo. O seu polo sul magnético é o que aponta para o sul, para o polo sul geográfico. Não tem segredo, né, pessoal? Sempre o polo norte aponta para o polo norte geográfico da Terra. E o polo sul aponta para o polo sul geográfico da Terra. Tá? Então, a bússola é formada por essa agulhazinha que tem os seus polos apontados para os polos geográficos da Terra. O polo norte para o
norte geográfico da Terra e o polo sul para o sul geográfico da Terra. Ok? Não tem segredo nenhum, né? Vamos fazer um exercício, a aplicação do que nós vimos aí. O exercício número 1 diz o seguinte: uma bússola afastada de outros ímãs ou de pedaços de ferro se encontra em posições segundo os pontos A, B, C, D, E e F. Aqui eu tenho a bússola com seus polos E e F, agulha com seus polos E e F. Aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Ok? Então, sabendo que A é uma orientação onde o Sol nasce, identificar os demais pontos. Então, ele dá a dica que em A o Sol nasce. Sabemos que o Sol nasce no leste. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte: colocar o nosso braço direito aonde o Sol nasce, o braço direito, à nossa frente fica o quê? Fica o polo norte geográfico da Terra. Atrás fica o quê? O polo sul geográfico da Terra. Então, sempre que você estiver diante disso, você coloca o braço direito aonde o Sol nasce, à sua frente fica o polo norte geográfico da Terra e atrás o polo sul geográfico da Terra. Então é o seguinte, vamos lá. A é o ponto em que a orientação o Sol nasce, que é o leste. B é o ponto em que o Sol se põe, é o oeste. O C é o polo norte geográfico da Terra. O D é o polo sul geográfico da Terra. E é o polo norte da agulha magnética, porque está apontado para o polo norte geográfico. E F é o polo sul da agulha magnética, que está apontado para o sul, para o polo sul geográfico. E B é o ponto em que o Sol se põe, ok? Então, vamos mostrar mais uma vez, explicadinhos aqui. Aqui temos a nossa bússola, agulha, aqui temos os dois polos. Aqui tem um ponto A, que é o ponto em que o Sol nasce, que é o leste. Aqui eu tenho um ponto B, que é o ponto em que o Sol se põe, é o oeste. Aqui eu tenho o ponto C, que é o polo norte geográfico. Eu tenho um ponto D, que é o polo sul geográfico. O E é o polo norte da agulha magnética. E o F é o polo sul da agulha magnética. Tá? Então, está resolvido o nosso exercício. Vamos nos aprofundar um pouco e falar sobre forças de interação entre os polos de um ímã. As forças que interagem entre os polos de um ímã. As forças magnéticas se manifestam à distância, isto é, sem que haja necessidade de contato entre dois polos. Aproximando-se os polos de um mesmo nome de dois ímãs, eles se repelem. Aproximando-se os polos de nomes contrários, eles se atraem. Então, se eu pegar um polo positivo, um polo norte de um ímã com o polo norte do outro, ou o polo sul de um ímã com o polo sul do outro, eles se repelem, isto é, eles se afastam. Mas se eu colocar o polo norte de um ímã com o polo sul do outro, eles se atraem, ok? Vamos falar do comportamento da Terra como um grande ímã. Comportamento da Terra como um grande ímã. Os polos do ímã Terra estão localizados próximos dos polos geográficos da Terra, pois é para essas regiões que são atraídos os polos de qualquer agulha magnética. O polo norte da agulha magnética é atraído para o norte geográfico. Então, o polo norte geográfico é o polo sul do ímã Terra. O polo norte geográfico, como ele é norte, então nós falamos no polo sul do ímã Terra. Tá? Por outro lado, o polo sul da agulha magnética é atraído para o sul geográfico, para o polo sul geográfico. Então, o polo sul geográfico é o polo norte do ímã Terra. Pessoal, no polo norte geográfico fica o polo sul do ímã Terra. É só trocar.
o polo sul geográfico fica o polo norte do ímã Terra, tá? Então, o ímã Terra, os polos do ímã Terra ficam localizados nos polos norte e polo sul geográfico da Terra. No polo norte geográfico da Terra fica o polo sul do ímã Terra. No polo sul geográfico da Terra fica o polo norte do ímã Terra. Tá bom? Vamos resolver o exercício número 2, incluindo o ímã Terra. Uma bússola afastada de outros ímãs ou de pedaços de ferro se encontra em posições segundo o esquema abaixo. Aqui eu tenho a bússola, tem os polos, que é polo A e polo B, tem o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F. Aí ele diz o seguinte: sabendo-se que o ponto C é uma orientação onde o Sol se põe, veja bem, aqui o Sol se põe, identificar o ponto que indica o polo sul do ímã Terra. Pessoal, o ponto C é o ponto onde fica a orientação onde o Sol se põe. O Sol se põe no oeste. Então, D fica a orientação onde o Sol nasce. Exatamente. Aí o que é que nós fazemos? É o leste, né? Nós ficamos em pé, colocamos o braço direito para o D e à nossa frente fica o polo norte geográfico da Terra, o fundo fica o polo sul geográfico da Terra, tá ok? Ó, polo norte geográfico da Terra e o polo sul geográfico da Terra. Ele quer saber onde fica o polo sul do ímã Terra. Como aqui o F é o polo norte da Terra, geográfico da Terra, aqui fica o que? O polo sul do ímã Terra. Então a resposta é o F. Ok? Então vamos escrever isso aí. Se o ponto C é a orientação onde o Sol se põe, o ponto D é a orientação onde o Sol nasce. Esticando-se o braço direito para o ponto D, o ponto F é a orientação do polo norte geográfico, e que, por sua vez, é o polo sul do ímã Terra. Sempre o polo norte e o polo sul do ímã Terra é o contrário do polo norte e o polo sul geográfico da Terra. E a resposta é F. Ok? Então não tem segredo, né, pessoal? Aqui ele falou que o C é onde o Sol se põe. E aí eu chego à conclusão que D é onde o Sol nasce. Aí coloco o braço direito para cá. A frente fica o quê? Fica o polo norte geográfico. E no polo norte geográfico fica o quê? Fica o polo sul do ímã Terra. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Estou enviando o PDF, a cópia dessa aula, e qualquer dúvida, vocês façam aí dão uma lidazinha, tá ok? Então, um abraço a todos.